hoje, como a gente disse, é dia do pedagogo. E a gente, para celebrar essa data, nós estamos aqui com o professor Anderson Bensal, uma das referências aqui da nossa região, para falar sobre pedagogia, para tirar alguns mitos, esclarecer alguns pontos sobre essa área, sobre essa profissão tão legal e tão importante para todo mundo. Professor, muito obrigado pela participação aqui com a gente. E assim, quando a gente fala em pedagogia, muita gente já coloca a pessoa dentro da sala de aula, né? Ah, não, o pedagogo vai estar dentro da sala de aula, em contato com as crianças, com os adolescentes, mas tem muito mais área aí para o pedagogo, é isso, né? Bom dia. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. O prazer é meu estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Exatamente isso que você disse, né? A profissão, né, da pedagogia envolve muito mais do que alfabetizar crianças, estar dentro de uma sala de aula. Apesar de que isso é uma ação muito nobre, né? Então a gente sempre comenta que o professor que atua na educação infantil, nos anos iniciais do fundamental, ele forma todas as outras profissões, né? Precisa dessa base que é tão importante. Mas o pedagogo ele pode atuar também em ambientes não escolares, né? Como a pedagogia hospitalar, então crianças que elas são acometidas com uma doença e precisam ficar no hospital internadas, em presídios, em empresas, a pedagogia social vinculada a ONGs, a entidades filantrópicas. Então, até mesmo o pedagogo atua em indústrias de brinquedos, pensando aí, né, como que brinquedos podem se tornar educativos, brinquedos possam favorecer o desenvolvimento de habilidades em crianças, típicas e atípicas também. Então, além da inclusão escolar, então é um cenário bastante amplo de atuação e a gente fica muito feliz em poder contribuir com a formação dos pedagogos aqui de Votuporanga e região. Dia 13 de julho a gente completa 57 anos de história do curso. A Unifev ela iniciou, né, sua história na área de educação com 3 cursos, né, Letras, Ciências e Pedagogia. Então, atualmente, Pedagogia é o curso mais antigo da instituição. Professor, e o pedagogo, ele é muito importante para a sociedade, né? Porque como o professor comentou, é a base para todas as demais profissões, né? A educação começa ali. Começa ali, né? Não é fácil lidar com criança, não é fácil. Eu sou professor também numa escola pública aqui em Votuporanga, mas na área da educação física. E a gente, né, ajuda a pensar, né, como que o futuro dessas crianças, né, o futuro da sociedade passa pelas mãos do professor. Então é uma atividade que ela tem muita responsabilidade para que a gente possa alcançar os objetivos e favorecer o desenvolvimento da sociedade. A formação da sociedade, na verdade, começa ali, né? Passa Sim. por ali, né? Pelo pedagogo. Exato. Além de conhecimentos, de conteúdos, a gente atua muito na questão da atitude dos alunos também, né? Da conduta, da moralidade. Isso, quando a família abraça a causa também, né? A família está próxima da escola, atuando junto com o professor, a gente só tem ganhos. E aproveitando a sua presença aqui, professor, vamos falar do curso de pedagogia aqui da Unifev, né? Vamos. Falar sobre um curso que tem vários diferenciais. Comenta pra gente. Sim. Além que eu comentei 57 anos de história, né? Então existe uma tradição muito forte, mais aliada à inovação. Nós temos aí unidades curriculares que dialogam com esse cenário do século XXI. Né? Eu mesmo sou responsável por uma unidade que trabalha com as tecnologias. Existem muitos recursos digitais que favorecem aí o desenvolvimento de habilidades nas crianças, com realidade aumentada, utilizando o próprio celular. Então, é claro que não é só isso, é claro que uma base de métodos clássicos é muito importante, mas também a gente precisa dialogar com esse cenário do século XXI, da modernidade, dos recursos tecnológicos. Então, a gente tem isso como um dos diferenciais, e também a gente forma pedagogos com uma visão voltada para a educação lúdica, Sim. né? Porque a criança ela aprende muito por meio do jogo, então a gente estuda a teoria do jogo e práticas lúdicas para o ensino, além de uma forte atitude frente aí à inclusão escolar, né? Nós temos professores especialistas nessa área
e a gente está vendo o crescimento aí do número de laudos em relação a crianças autistas. Então a gente busca formar profissionais nessa área também. Muito bem, 8 horas e 24 minutos. Nós estamos com o professor Anderson Bensal, ele que está falando sobre o Dia do Pedagogo aqui para nós. Ele já, né, como ele disse, a Unifeb é o primeiro curso da Unifeb, professor, né? Da Unifeb, ou seja, mostra aí também o tanto de professores que foram formados e que hoje são, né, são professores, são profissionais da área da educação em diversas cidades aqui da nossa região, reforçando esse nosso compromisso com a educação, com o desenvolvimento de uma sociedade melhor por meio da educação, é a marca da Unifeb. E o mercado de trabalho tá aquecido aí para o pedagogo, professor? Sim. Parece que as vagas de professor nunca são totalmente suficientes, preenchidas, né? Então a gente tem até um dado alarmante, né, que o Brasil nos próximos 15 anos vai passar pelo o que os especialistas chamam de apagão de professores. Então serão 240 mil vagas em aberto, né, no Brasil. Então quem se formar na área da licenciatura de modo geral, né, e aqui com a pedagogia, tem emprego garantido. A partir do momento que estuda e faça a sua parte. Faça a sua parte, mas tem emprego garantido. Então, por muito tempo, a profissão do professor foi muito valorizada, algumas décadas atrás. Depois veio um momento aí de uma desvalorização, não só em questões financeiras, mas também uma desvalorização social. E isso está sendo recuperado. Então, o MEC tomou algumas atitudes recentemente. Então, o nosso ENAD é uma prova para avaliar os cursos de graduação. Agora, o ENAD das licenciaturas vão ocorrer todos os anos, não a cada 3 anos. O ENAD serve de um concurso público também. Então, o aluno que é obrigado a fazer essa prova lá no final do último ano, se ele for bem, ele já pode ser convocado por uma rede de ensino para começar a atuar num cargo concursado, ou seja, um cargo vitalício. Então a gente está passando por várias mudanças e também o MEC está fiscalizando de modo mais veemente aí a oferta de cursos que não tem muito critério. Então não vai existir mais licenciatura 100% EAD, né? 50% dos cursos tem que ser presencial. Então a gente vê isso como uma atitude importante para formar professores. Nós temos escolas que formam professores de uma forma igual a Unifeb sempre formou, com excelência. E a gente tem aí a Semana de Pedagogia ocorrendo essa semana. Estamos muito felizes, né, recebendo palestrantes para contribuir com a formação dos nossos alunos. E hoje, celebrando aí o Dia do Pedagogo, a Lei 13.083 de 2015, ela foi publicada trazendo aí a questão do Dia do Pedagogo para valorizar a profissão, valorizar todo o trabalho que o pedagogo faz. E quais são os maiores desafios do pedagogo no dia a dia, professor? Os maiores desafios é atuar em escolas que não têm uma infraestrutura adequada, né? Atuar com alunos que às vezes a família não, né, terceiriza para a escola, né, a formação integral desse aluno, então não faz a parte dela, que é a educação de princípios, de valores, e o professor precisa fazer além do ensino, trabalhar com isso também. E basicamente é isso. A questão da evolução de carreira está sendo, nos últimos anos, está crescendo bastante. Então, um professor hoje, temos vários alunos que se formam e ainda na graduação prestam um concurso e assim que se formam já assumem uma vaga na rede pública, por exemplo, com um salário inicial para 30 horas, sendo que parte dessas horas é feito para planejamento e cumpridas em casa, né? Então ela tem lá 25 aulas com o aluno. Os professores estão com um salário inicial de R$ 3.500, com a possibilidade de, a partir do momento que entrega uma pós-graduação, vai evoluindo na carreira, o salário vai crescendo, né? Então a gente vê que em outras profissões que exigem nível superior não tem, né, alguns benefícios que o professor tem, né? Então, eu sou professor de educação básica, minha esposa também, pedagoga, tem um emprego aí de 20 anos na rede pública, né? Ela não reclama do salário dela, sabe? Ela tem uma evolução legal, eu também, e isso faz parte desse processo de revalorização da profissão docente.
E a gente... então, um dos desafios era isso, né? Não ser Sim. valorizado. Isso a gente está superando. Mas, né, como qualquer outra profissão, existem desafios e a gente tem que estar preparado para superá-los. Isso mesmo. E superam, né? A questão do pedagogo supera aqui, supera ali, aí aparece outro problema, se reinventa e vai para cima, vai para, né, vai para frente. Professor, a gente gostaria muito de bater esse papo durante toda a manhã aqui para falar sobre a área da pedagogia, sobre a área da educação, que é uma área que envolve muitos questionamentos, mas que também é um mundo maravilhoso e fascinante. Mas nosso tempo é curto. Muito obrigado pela presença, parabéns pelo Dia do Pedagogo. Muito obrigado. Leve o nosso abraço a todos os aí do curso de pedagogia. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado.